Conexão Federal Cast. Lucas 7, dos versículos 36 ao 50. Eu fico muito deslumbrada, quando eu leio essa passagem. Eu espero que esse estudo fale ao coração de vocês. Então, Lucas 7, do 36 ao 50, ok? Antes de tudo, eu vou fazer uma revisãozinha muito breve sobre o que a gente viu sobre o que é parábola, né? Essa introdução ao estudo das parábolas que eu acredito que é muito importante da gente relembrar. Então, o que é uma parábola, né? A parábola é uma imagem verbal engenhosamente simples que ilumina uma profunda lição espiritual. Essa definição é de MacArthur, mas eu acho que vale muito a pena a gente relembrar isso. Então, é uma imagem verbal, né? Uma espécie de história que Jesus conta, mas ela é simples, mas ela ilumina uma profunda lição espiritual. Um detalhe sobre as parábolas é que elas são simples e diretas. Então, ela não é uma alegoria em que cada elemento tem um significado específico, nada muito assim, mas ela tem uma mensagem clara, uma mensagem simples. E a gente não precisa, nem deve, né, considerar cada elemento da parábola como algo com significado, mas é uma mensagem simples e geral. O interessante das parábolas de Jesus é que elas sempre fazem parte da vida comum, são ilustrações da vida no campo, ilustrações do dia a dia das pessoas, então são coisas muito comuns que faziam parte do dia a dia. Isso era muito legal para que as pessoas tanto se identificassem, né, naquilo que estava sendo dito, como também mantinha a atenção dos ouvintes naquele momento e ainda gerava deixava as pessoas com aquilo na memória. Então eles ficavam relembrando, no dia a dia até eles podiam viver alguma coisa semelhante. E aquele ensino ele estava sempre ali e frutificando. As parábolas também têm um propósito duplo. Então, ao mesmo tempo em que quando as parábolas são contadas, elas escondiam a verdade das pessoas que eram satisfeitas consigo mesmo, que se consideravam sofisticadas, que rejeitavam o ensino de Jesus. Ela, ao mesmo tempo que escondia a verdade dessas pessoas, ela revelava a verdade para aquelas pessoas que estavam ansiosas por entender e por se achegarem à fé, as pessoas que tinham fome e sede de justiça, como a gente viu no Sermão do Monte. Então, o que eu peço a Deus hoje é que Ele nos ajude a compreender a parábola que nós vamos ver hoje com real sentido do que Cristo queria dizer e que a partir disso a gente consiga aplicar a nossa vida e fazer desse texto algo que frutifique, certo? Então, depois desse panorama geral, a gente vai à leitura do texto. Vamos começar em Lucas 7, os versículos de 36 ao 50, que diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão. Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus. Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão:
Vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, esse texto é muito rico. Eu pretendo falar alguns pontos específicos dele, mas antes a gente vai ver um contexto geral do capítulo. O contexto ele vai reger, ele vai nos dar um norte para o significado dessa parábola. Então, lá no versículo 9 desse mesmo capítulo, no início do capítulo a gente vai ver a chegada de a cura, na verdade, a cura de um servo do centurião. O centurião ele era um homem que não era judeu, né? Ele era gentil, mas ele era reconhecido pelas pessoas como alguém que fazia muitas coisas boas e ele mandou alguns servos dele judeus até Jesus para pedir que Jesus curasse o servo dele. E é muito interessante quando Jesus fala com os servos e ele manda, né, dizendo assim, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, que eu tenho, nem por isso eu fui ter contigo, mas só uma palavra que o Senhor disser e eu sei que o meu servo ficará curado. Então, Jesus diz no versículo 9 assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Então, aqui nesse começo, Jesus coloca os gentios e os judeus, né? A gente vê essa comparação e que os judeus, a gente sabe que eles tinham uma rixa, né, com os gentios, eles se achavam o povo, ele era um povo escolhido por Deus, e eles se achavam muito superiores aos outros. E aqui a gente vê um gentio do qual Jesus diz algo tão bonito, né? No versículo 29 e 30, diz assim: a gente vê Jesus falando sobre João Batista, várias coisas sobre ele. E no versículo 29, a gente lê: todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então, aqui o povo, os judeus, os publicanos, eles reconheceram que João era um profeta escolhido por Deus, que ele tinha um ministério, né, aceito por Deus, e que o batismo dele era algo vindo de Deus, mas os fariseus, os mestres da lei, né, os intérpretes da lei, como o texto diz, rejeitaram isso. Então aqui a gente vê outro contraste entre os fariseus e os publicanos. Vocês estão vendo a linha? E agora a gente vê mais um contraste. Então, essa passagem que a gente leu também, ela fala de um contraste. Então, antes da gente ir versículo a versículo, precisamos deixar algumas coisas claras. Então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto que é preciso diferenciar. Essa passagem, ela não é a mesma que a gente encontra lá em João, capítulo 12, que é onde a gente vê Maria de Betânia ungindo Jesus. Existem algumas coisas que a gente pode notar que são diferentes. Por exemplo, o momento do ministério de Jesus. Ali em João 12 e também nos outros evangelhos vamos ter essa passagem, já é no finalzinho do ministério de Jesus, já perto da crucificação. Então, nesse período de tempo, também o local, né? Maria morava em Betânia e aqui essa passagem é mais ou menos na região da Galileia.
o proprietário da casa, apesar de os dois serem Simão, certo? O nome Simão, esse aqui, ele é o Simão fariseu. Já o de lá é o Simão leproso, que eu tinha sido leproso. Então, mesmo que os nomes sejam iguais, não são a mesma pessoa. E vale notar que o nome Simão também era muito comum na época. Só dos 12, né? Os 12 discípulos, a gente tinha dois Simãos. Tinha Simão Pedro e Simão Zelote. Ainda tem o homem que carregou a cruz, o nome era Simão, que chamava Simão Cireneu. Tinha vários outros. Pedro, quando estava em Atos, ele ficou na casa de Simão, o curtidor. Então, é um nome muito comum naquele período. Então, nesse texto a gente tem basicamente dois personagens que são proeminentes, que é justamente o fariseu e a mulher, certo? Então, a gente vai falar primeiro sobre esse Simão aqui. Então, ele era um fariseu, né? A gente sabe que os fariseus, eles sempre rejeitaram, né, o discurso de Jesus, o ministério de Jesus. E aí a pergunta que não quer calar é: por quê? Por que um fariseu convidou Jesus para jantar com ele? Então, o jantar era um sinal de amizade, um sinal de reconhecimento. Então, por quê, né? Porque um fariseu que rejeitava tanto a Cristo, eles convidaram Jesus para jantar. Ele, no caso, convidou Jesus para jantar. E quando a gente olha lá no capítulo 6, ainda desse livro de Lucas, o versículo 7, a gente vê assim, ó: os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. E o versículo 11: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então, os fariseus eles já tinham rejeitado o ensino de Jesus, eles já tinham rejeitado o ministério de Jesus, e eles estavam procurando meios para acusar Jesus de qualquer coisa que eles achassem nessa brecha, e eles estavam tentando. Então, muito provavelmente, o que Simão estava querendo aqui era criar mais oportunidades para que ele conseguisse alguma coisa para usar contra Jesus. Então, tá aí o porquê, né? Por que um fariseu convidaria Jesus para jantar? Para tentar encontrar algo que o acusasse. E, e é interessante também que a gente vê lá no finalzinho, no meio do texto, né, no versículo, a partir do versículo 44, que Jesus vai descrevendo algumas coisas que eram comuns, que eram um símbolo de hospitalidade, que Simão não tinha feito. Era comum a pessoa chegar numa casa e ter lavar os pés, né? Ele era comum saudar aquela pessoa com ósculo, que era um beijo que as pessoas davam naquela época. Era comum também a pessoa ser ungida com óleo. Então, essas práticas eram coisas comuns que se faziam para demonstrar que a pessoa era bem-vinda e para proporcionar o máximo de conforto possível, né, para o seu convidado. Então, eram coisas comuns que Simão não tinha feito. Isso é mais uma coisa que a gente pode perceber, que não havia essa hospitalidade, não havia esse carinho na recepção de Jesus aqui. Então, muito provável que Simão ele não estava sendo aquela pessoa gentil, ele era usando daquilo para tentar acusar Jesus de alguma forma. E ele estava tentando encontrar alguma falha em Cristo com o objetivo de acusá-lo posteriormente. Outra coisa importante para a gente dizer é que na época era comum se convidar essas pessoas, né? Os rabinos, os mestres, era comum você ter um banquete, um jantar especial, convidá-los à mesa para que os seus convidados eles tivessem essa oportunidade de discutir questões teológicas, até sociais, entre outras. Então, havia esse meio, né, essa roda de conversa, e dava essa oportunidade às pessoas que estavam à volta para ouvir e para participar,
Mas as portas da casa geralmente ficavam abertas também, que era para outras pessoas que não teriam sido convidadas ouvirem o diálogo. Então a porta, elas ficavam abertas e as pessoas ficavam no perímetro, né, ouvindo aquela conversa, justamente porque havia alguém importante lá naquele jantar. Isso é muito importante para o contexto que a gente está vendo agora. Então, deixando Simão de lado um pouco, a gente vai falar um pouco sobre a mulher agora. Então, a gente já viu que ela não é Maria, irmã de Lázaro, que eu falei anteriormente, e ela também não é Maria Madalena. Algumas pessoas acabam confundindo e pensando que essa mulher aqui é a própria Maria Madalena, mas Maria Madalena ela é apresentada no capítulo 8. Então, Lucas, que é o escritor, né, do Evangelho, ele não deixa nenhum indício de que essa pessoa aqui, essa mulher, é Maria Madalena. Inclusive, ele nem cita nome, ela é uma pessoa anônima. Então, não tem muito sentido a gente crer que isso aqui se refere a Maria Madalena. Outra coisa importante que a gente vê no versículo 37, que diz assim, ó: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. A Bíblia diz que essa mulher era pecadora. E esse termo, isso normalmente indica que aquela mulher, ela era uma prostituta. Ela era entregue a isso. E outro detalhe aqui que era importante, que ela era conhecida por isso. Então, a gente vê quando Simão reconhece ela, no versículo 39, ele diz assim: se este fora profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, ela era reconhecida por isso, era uma coisa ampla, divulgada a nível público. As pessoas sabiam que ela era uma prostituta. E ela foi reconhecida, né, por isso rapidamente quando Simão a viu. E outra coisa que a gente vê nesse versículo 37 é que aquela mulher, ela já saiu com a intenção de ungir Jesus. Não foi uma coisa acidental. Ela ouviu falar, como a gente leu aqui, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu. Então ela ouviu falar que Jesus estava lá. Ela pegou o vaso o vaso de alabastro com unguento, que era um perfume valioso. Inclusive o vaso também era muito valioso. Algumas pessoas acreditam que ele era feito de mármore egípcio, uma coisa bem assim. Então, era algo muito valioso e ela saiu de casa com o intuito de ungir Jesus. Então, aquela conduta, né, de deixarem as portas abertas, ela sabia disso e disse: eu vou usar isso como ao meu favor, né? Vou entrar lá, já que a porta está aberta, eu vou entrar. Mas ela não era bem-vinda, certo? Isso é muito importante. Então, foi algo premeditado. E isso nos dá a ideia, né, que aquela mulher, ela já tinha ouvido sobre Jesus, já tinha ouvido um discurso de Jesus. E muito provavelmente não, ela realmente já tinha tido contato com esse discurso de Cristo e já tinha se arrependido, né? Você vê uma atitude dela de arrependimento. E algumas pessoas acreditam que ela ouviu o discurso de Mateus, alguns estudiosos acreditam que ela ouviu o discurso de Mateus 11:28, quando diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não sabemos com toda certeza, mas o fato é que ela ouviu algum discurso de Cristo e ela foi tocada pela mensagem. E ela havia correspondido a essa mensagem com fé, e por isso ela foi atrás de Jesus, como um reconhecimento. E ela foi, tomou o vaso de perfume e seguiu para lá. Então a gente viu as duas personagens principais, né? Nesse caso, Simão, e a gente falou sobre a mulher. E agora a gente vai falar sobre o ato, a partir do versículo 38. Então, o versículo 38 diz: e estando por detrás a seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento.
Então, aquela mulher finalmente entrou na sala e ela se coloca aos pés de Jesus. E eu imagino, eu começo a imaginar a sensação das pessoas que estavam participando daquele jantar, né? Já era incomum, na verdade, as mulheres não participavam de jantares assim, elas não eram convidadas normalmente. E aí, imagina ainda uma intrusa, né, que entra lá e ela vai direto para Jesus, ela se põe aos pés de Jesus e aquela cena, ela chorando e secando, né, com os cabelos. E a, isso é muito, muito importante por dois aspectos. O primeiro é sobre o lavar os pés. Não sei se vocês já estudaram um pouco sobre isso, até quando a gente vê aquela passagem de João 13, que Jesus lava os pés dos discípulos, a gente percebe que a lavagem de pés não era uma coisa comum, muito menos algo digno, era considerado algo humilhante. De tal forma que só quem lavava os pés eram os escravos que eram estrangeiros. Nem os próprios escravos judeus faziam essa tarefa de lavar os pés. Era algo tido como humilhação completa, né? E aí essa mulher, ela se coloca nessa posição de humilhação, né? Em prol de lavar os pés do Senhor com lágrimas. Outro detalhe é sobre os cabelos. Naquele tempo também, as mulheres elas não usavam cabelo solto em público. Era algo tido até como indecente. Então, ela, além de se pôr para lavar os pés, ela ainda secou com os cabelos. Ela soltou os cabelos em público e ela secou os pés de Cristo. Então, aqui fica muito claro que essa mulher ela não estava nem um pouco preocupada com a opinião das pessoas ao redor, mas o foco dela era apenas um. E aí a gente chega no versículo 39, que diz assim: Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, Simão encontrou, ele encontrou a brecha que ele estava procurando muito. A gente viu que eles estavam tentando achar alguma falha, né? Algum, uma abertura para que eles descreditassem o ministério de Jesus. E aqui ele acha que ele encontrou. Então, por que ele acha isso? Ele conclui que Jesus não poderia ser quem ele dizia que era por causa da ignorância. Olha só, vamos ler de novo o que ele diz. Ó. Se este fora profeta, se fosse, né, profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, a ignorância, né, de Jesus aqui é o ponto-chave que ele diz. Ele acha o seguinte: um homem religioso que se preze não deixaria uma mulher daquela tocar ele assim. Quanto mais aquele que está dizendo que é o Messias, o prometido, né? Então, todo mundo ali sabia quem era aquela mulher. E se Jesus não soubesse, ele não poderia ser profeta. Entende? Então a conclusão de Simão é essa: ele não poderia ser um profeta porque ele não está sabendo quem é essa mulher. Só que Jesus aqui, ele sabia. E ele não só sabia quem era aquela mulher, mas ele também sabia quem era Simão. E ele conhecia ambos, ele conhecia a ambos. E aí ele se dirige a Simão através da parábola. A gente vai ler agora os versículos 40 ao 43. Diz assim: Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. Então, aqui, depois disso, dessa conclusão que Simão teve, Jesus conta essa parábola. E aqui na parábola nós temos 4 pontos importantes. 4 pontos.
Então, ele começa a falar que tinha um credor, e esse credor tinha dois devedores, duas pessoas estavam devendo a eles. Um devia 500 denários. 500 denários, gente, era cerca de 1 ano e meio de trabalho. E o outro devia 50. 50 era cerca de 2 meses de trabalho. Então, esses dois devedores, ambos tinham uma dívida. O valor era diferente, mas eles tinham uma dívida. Outra coisa que a gente nota aqui é que não tendo nenhum dos dois com que pagar, então ambos não tinham recurso. Eles tinham uma dívida, não tinham recurso para liquidá-la. Outra coisa que a gente nota é que ambos foram perdoados. Aquele credor perdoou a ambos. Mas o amor de cada um deles destinado àquele credor seria diferente. E aqui Jesus lança a Simão a questão, assim, que vira tudo, né? Quem amará mais aquele credor? Simão responde, e ele diz assim, você vê um certo nível de preocupação, né? Assim, eu vou tendo cuidado para ver se não responde errado. Simão disse, eu suponho que aquele a quem mais perdoou. Então ele diz, Jesus pergunta quem vai amar mais, ele diz o que foi mais perdoado. E Jesus diz ainda, julgaste bem, né? Então, aqui a gente tem que prestar atenção na lição real dessa parábola. Como eu falei, a parábola ela tem um sentido simples. E aqui a lição da parábola ela não está nos valores, mas sim no grande amor que vem do grande perdão. E Simão entende isso, ele respondeu corretamente, Jesus disse, julgaste bem. Mas às vezes quando a gente lê esse texto, uma leitura rápida, desatenciosa, a gente pode entender errado qual o foco dessa parábola. A ênfase de Jesus aqui não é a quantidade, mas sim a consciência. Jesus aqui, ele está falando a Simão que ele tem que entender que o importante não é a quantidade de pecados, mas sim a consciência de seus pecados. É importante se ter consciência daquilo que você está devedor. E o homem que tinha uma dívida de 500 denários, ele tinha mais consciência do quanto ele devia. Simão, ele não conseguia enxergar que ele e a mulher estavam na mesma condição. Ambos eram pecadores e por isso não tinham condições de pagar essa dívida. Então, era muito profundo o que Jesus estava falando aqui. Jesus, ele não só mostra que ele conhecia a mulher, mas mais ainda, ele conhecia Simão e conhecia profundamente. E aqui, quando a gente vê em Lucas capítulo 5, nos versículos 29 a 32, diz assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Jesus aqui está mostrando ao fariseu não que eles são justos, mas que eles não tinham consciência do pecado que eles carregavam. E Jesus ele veio justamente para essas pessoas que percebem o quão doentes elas estão e o quanto elas precisam de um médico. Então, aquela mulher, ela tinha cometido pecados de conhecimento público, era famoso, né, a situação dela, eram pecados na carne, no corpo. Mas Simão também tinha cometido pecados que eram ocultos às pessoas, mas eles estavam lá no coração. Simão demonstrou orgulho, Simão demonstrou aquele a superioridade, né, em relação aos outros, ele quis menosprezar Jesus, ele demonstrou engano. Então, você vê que os pecados, ainda que não sejam aparentes às outras pessoas, ainda que não seja algo público, ainda assim é pecado e ainda assim ele precisa de cura.
E Simão, ele não conseguia ver que, assim como a mulher, ele também estava falido, ele estava na miséria do seu pecado e ele precisava tanto quanto ela de um Salvador. Mas a diferença entre eles era que a mulher tinha consciência disso e ele não. Então, Jesus usa essa parábola para esquadrinhar o coração de Simão e para trazer isso à tona, para revelar o quanto ele também precisava de um Salvador. E é por isso que ele conta essa parábola. E depois que ele conta a parábola que Simão responde, Jesus vem e a aplica naquele momento. Então, os versículos 44 ao 47 diz assim: E voltando-se para a mulher, disse Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então, isso aqui é uma coisa muito dura de se ouvir, mas é a verdade. E Jesus precisava dizer isso a Simão. Jesus agora ele prova como o grande amor vem do grande perdão. Ele compara a atitude daquela mulher com a atitude de Simão, ele mostra o que é que um coração arrependido gera. Quais são os frutos de um coração arrependido, enquanto o outro não. E as ações são muito opostas, a gente vê uma negligência em contraste com o amor. E esse amor que a mulher demonstra é um amor grande, justamente porque o perdão que ela recebeu também foi grande. E como Royal diz, tem uma frase que ele coloca que é assim: seu amor, o amor da mulher, seu amor foi o efeito e não a causa do perdão que recebeu. A consequência e não a condição de seu perdão. O resultado e não o motivo do seu perdão. O fruto e não a raiz do perdão. Então, o amor dela não é algo por si mesmo, mas ele é gerado, ele vem, e ele vem do perdão que Deus dá. Então, não foi o amor puramente por isso que salvou aquela mulher ou algo assim, mas o perdão que foi dado a ela gerou esse amor. E isso é importante para a gente também. A gente precisa perceber que a noção dos nossos pecados, a noção do perdão, do tamanho do perdão que a gente recebeu, deve nos levar a um amor muito grande também. Então, é um fruto. Não adianta a gente tentar demonstrar amor, se a gente não tem a consciência do tamanho do perdão que a gente recebeu. Então, isso é necessário para que a gente tenha a real noção do tamanho do perdão e para a gente também dedicar o amor que a gente precisa, para a gente amar mais a Deus como a gente precisa sempre amar. Então, Simão, ao julgar-se tão bom pelo que ele fazia, ele não percebeu o que não poderia fazer. Simão se achava muito bom, ele fazia muitas coisas, ele era fariseu, ele era instrutor da lei, provavelmente reconhecido por muita gente, mas ele não percebeu que uma coisa ele não poderia fazer. Ele não poderia conquistar a salvação por essas obras. O seu coração ele estava fechado e não abria espaço para o evangelho entrar. Muitas vezes é necessário chorar pelos seus pecados para receber o consolo da graça. A gente viu isso na série de estudos passada que a gente falou sobre o Sermão do Monte, sobre chorar com os que choram. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. É necessário que a gente chore pelos nossos pecados, para que a gente possa receber o consolo da graça. E esse consolo, ele é maravilhoso. Então, nos versículos 48 ao 50, Jesus se volta à mulher. E aí a gente vê. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados.
Os que estavam ali com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai em paz. Então, Jesus se volta para a mulher ali e a consola. Vocês lembram, né? Ela estava chorando. E aqui vem o consolo da graça, né? Jesus diz claramente a ela. Ela podia ter ouvido o sermão de Cristo, mas ela não estava com ele frente a frente. E agora Jesus diz para ela claramente: os seus pecados estão perdoados. Em algumas versões ainda diz assim: seus muitos pecados já foram perdoados. Foram perdoados. Então, e outra coisa, um detalhe muito importante que a gente pode deixar passar, Jesus não diz assim, ó, Deus perdoa os seus pecados. Jesus está dizendo, os seus pecados estão sendo perdoados agora. E isso os fariseus entenderam. Isso era uma reivindicação de divindade. Jesus estava dizendo aqui, eu sou Deus e eu posso perdoar pecados. E por isso as pessoas começam, né, aquela conversa. Quem é esse? Quem é esse que pode até perdoar pecados? E aí Jesus se volta para aquela mulher e diz: A tua fé te salvou. Então aqui é mais um detalhe. Não foi o amor da mulher que salvou, foi a fé que salvou. E essa fé resultou em um amor grande. E depois vem a paz. E a paz ela vem após o perdão. Não há mais culpa, não há mais lamento, né? Assim, não há mais aquele fardo. Tudo foi deixado para trás. Não há julgamento, não há condenação, só paz. Então, algumas, algumas aplicações que eu trouxe aqui, né? Fora o que eu já falei, eu vou relembrar algumas coisas e deixar algumas aplicações aqui. Quantas vezes, né, nós agimos como Simão e às vezes a gente se considera, né, melhor do que os outros. A gente muitas vezes que faz parte da igreja, né, que às vezes tem um cargo de liderança em alguma coisa, a gente olha para o próximo, né, e diz assim, eu sou melhor, fulano é mais pecador do que eu. Nós devemos reconhecer o nosso estado, nosso próprio estado de miséria, se não temos Cristo. Nosso pecado, ele é grande, ele é um fardo. E a gente não deve olhar para o outro e achar que nós somos mais santos do que seja lá quem for. Essa é uma atitude dos fariseus e é uma atitude de Simão, e que muitas vezes a gente pode carregar, ainda que a gente não pronuncie. Veja que Simão não disse não, ele só pensou. Mas Jesus é aquele que sonda os pensamentos, e ele que sonda o nosso coração. Nós não devemos agir de forma alguma assim. Antes devemos olhar com misericórdia, sabendo que daquele buraco, né, que alguém pode estar lá, foi de lá que a gente saiu, porque Deus nos tirou de lá, não foi nós mesmos. Não há ninguém distante demais ou difícil demais para ser alcançado pela graça de Deus. Então, a gente não deve olhar para uma pessoa que tem uma vida muito, assim, difícil, né? Uma pessoa que está se afundando no pecado e dizer não tem mais jeito. Não tem condição daquela pessoa ser resgatada, não existe mais solução. Isso não tem nenhum respaldo bíblico. Nós vemos aqui que não há ninguém distante demais ou difícil demais para ser alcançado pela graça. Cristo também nos conhece mais do que nós mesmos. E a gente deve reconhecer isso, né? Entregar os nossos corações a Deus e pedir para que Ele nos ajude, como o salmista diz, né? Salmo 19, Salmo 139, que diz: Sonda, Deus, meu coração, prova os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, essa deve ser nossa oração, né? Que a gente venha a reconhecer isso. E outra coisa também, nós precisamos ter cada vez mais consciência dos nossos pecados, não com culpa, mas olhando com a certeza de que tudo já foi pago na cruz, para que a gente possa desenvolver esse amor cada vez maior, justamente por notar quão grande era a nossa dívida. Essa consciência de pecado sempre nos leva ao amor.
E quanto mais sabemos o tamanho do perdão, mais amamos aquele que nos perdoou. E eu não sei, né? Mas se tem alguém aqui que é descrente, esse perdão é oferecido a você também. Então, não resista, né? Receba esse perdão e se entregue aos pés de Jesus também. Eu queria encerrar esse estudo com um trecho de um hino. Eu gosto muito dos hinos do cantor cristão, esses hinários assim, eu sou muito fã. E o hino do cantor cristão, do número 7, o refrão, ele diz assim: no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas, é sempre a maior. Cada membro, um missionário. Cada vida, uma missão.